Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e, como de costume, estamos juntos para mais uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e, enfim, tudo aquilo que ele semeou e também, por que não dizer, aprendizado para que nós possamos abrir as nossas mentes e caminharmos serenamente essa nossa jornada, que é muito importante. Hoje eu vou falar sobre a figueira que secou, ou a figueira seca. Isso está em Mateus 21, 18 ao 22. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like, que vocês compartilhem o vídeo e que deixem também seus comentários. Isso é muito importante. E assim nós fazemos o quê? Nós contribuímos para que isso se espalhe para mais pessoas, essa mensagem edificante de Jesus e principalmente elucidamento daquilo que nós temos que realizar. Como eu estava falando sobre a figueira seca, essa passagem do Evangelho de Jesus, ela é muito, vamos dizer assim, quase sem explicação. Mas vamos lá, depois do episódio do templo, onde ele fez, né, aquela limpeza, chamou, né, que ali não era a sua casa, que o templo, na verdade, era de Jesus, e que ali não era casa de ladrões. Bom, depois de tudo aquilo que ele realizou ali, ele e sua comitiva, não era só os apóstolos que andavam com Jesus, existiam outras pessoas que também caminhavam com ele. Então, dirigiram-se para a cidade de Betânia, onde dormiram. E no dia seguinte, eles levantaram cedo e começaram novamente a receber pessoas, enfim. E quando eles estavam já voltando de Betânia, então imagino que eles tiveram assim alguma alimentação talvez muito frugal, Jesus sentiu fome. E aí ao longe ele avista uma figueira. E ele vai para a figueira porque o figo era muito importante. Então eu vou falar um pouquinho sobre a origem do figo. E essa árvore, que era uma figueira frondosa, estava à beira do caminho, bem onde eles iam passar. Então Jesus aproximou-se e viu que não havia frutos naquela árvore, apesar do tamanho, apesar de toda a promessa que ela, né, de longe assim, que deveria ter frutos, só tinham folhas, muitas folhas. Então Jesus olhou para a figueira e disse, nunca mais dê figos. E a figueira secou-se imediatamente. Então, essa passagem, como eu falei, ela é incompreendida pela maioria das pessoas que leem os evangelhos e não conseguem observar o que ela quer dizer, né? E os defensores do meio ambiente criticam Jesus pelo crime ambiental, enquanto os discípulos não tiveram essa mesma reação ou atitude, apenas perguntaram, admirados, para Jesus, como a figueira secou tão depressa. Jesus apenas falou, nunca mais dê frutos, e ela secou-se imediatamente. Então vamos às reflexões, né, daquilo que a lição nos traz. A primeira reflexão que nos leva, né, é assim, a figueira representa uma parte daqueles que estavam comprometidos com a causa de Jesus, mas eles debandaram, ou seja, desistiram e passaram para o lado do adversário do nosso mestre. E eles estavam transvestidos de bons e justos, que é o princípio básico
estabelecido por Jesus. Ou seja, eles tinham uma aparência apenas. O resto era tudo hipocrisia, como Jesus também sempre falou. Jesus conhecia perfeitamente os príncipes dos sacerdotes, ou seja, aqueles que estavam acima dos sacerdotes, aqueles que realmente faziam as regulações, tudo, enfim, de dentro de uma casa administrativa, por exemplo, de governo. E Jesus também conhecia os representantes de várias partes do mundo, né? Daqueles que deveriam representá-lo. Então Jesus conhecia também cada um. Ele conhecia a essência daqueles que deveriam ser as colunas para a nova ordem da terra. Aquilo que Jesus veio trazer. Hoje todo mundo fala de uma nova ordem, mas Jesus veio realmente, quem trouxe a nova ordem foi Jesus. E aqueles que deveriam estar dando toda a ancoragem para Jesus, eles debandaram, ou seja, se venderam. Mas eu vou falar um pouquinho sobre, para depois nós vermos a segunda reflexão, falar um pouquinho da história da figueira. A figueira, ela é uma árvore com 755 espécies espalhadas pelo mundo, onde a figueira, ela precisa de água, espaços onde tenha água, ou tenham água para ela se expandir. Então, quanto mais água em volta, mais ampla é a sua árvore. Então, o gênero dela se chama ficus, por isso que ficou figo a sua fruta. E é um dos maiores do reino vegetal. As figueiras, elas podem crescer de forma enérgica, ou seja, elas podem ter um estouro no seu crescimento. E então não é aconselhável que construam casas ou de alicerces frágeis à sua volta, porque ela pode vir e danificar, porque ela se enraiza muito. Então, ela tem que ficar num lugar amplo, porque ela vai se enraizar e vai se espalhar. Então, não adianta, uma construção vai ser danificada. E uma coisa assim, né, que é bem interessante, que isso também é notório na figueira, é que elas fornecem alimentos às aves. Quando na mata, elas oferecem também para os símios, né, para os morcegos e outros animais que são os dispersadores das sementes, os dispersores. E tem grande importância na preservação das vegetações nativas, tropicais e subtropicais. E quando os figos caem ao chão, eles também servem de alimentos para outras várias espécies de vidas, incluindo peixes e insetos. Então, a figueira, ela tem assim um amplo, né, um amplo cabedal de utilidade. Bom, então nós vimos aqui que a figueira é importante, mas agora eu preciso contar uma história que está relatada num tablet, um tablet de argila. Muitos falam tablete, mas eu acho melhor falar tablet, porque ali consta, né, é um documento e está registrado, né, como um documento muito antigo. E então consta assim: num passado bem recuado, a Terra foi visitada por seres de outro orbe, de outro mundo. Estes seres, eles eram mais adiantados. Eles tinham um uso de uma tecnologia muito mais avançada que as... Bom, não tínhamos, né? Nesse período, a Terra
tinha uma raça, os nativos da Terra eram ainda muito... toda a capacidade cognitiva do ser humano ainda era muito latente. Bom, os habitantes da Terra, nesse momento, eles sobreviviam apenas. Com o tempo de vivência na Terra, esses seres sentiram muita falta de alimentos que eles tinham lá e eles não encontravam aqui. Então, a dieta deles aqui era extremamente precária. E então eles mandaram vir do seu mundo de origem vários itens para que eles pudessem comer aqui. Então, veja só o que tinha nesses itens que vieram, né? A dieta do nativo, na verdade, da terra, eles viviam assim, eles encontravam pequenos frutos, comiam vegetação e se a fome apertasse por seca ou qualquer coisa, eles comiam animais mortos, ou seja, comiam animais em decomposição. E aí a necessidade deles importarem esses alimentos. Eu vou citar alguns. Então, vejam lá. Em primeiro momento, eles trouxeram a uva, que é a parreira, e a gente percebe que existem várias passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que fala de vinhas. Então, o próprio Noé, a ele, depois do dilúvio, para ele coube a responsabilidade de ele cuidar de vinhas. Então, a uva é um produto importado, depois o figo, a cevada, o trigo. Então, tudo isso hoje, para nós é normal, mas antes não tinha, então eles importaram. E depois de algum tempo, eles também trouxeram a ovelha, porque aqui também não tinha essa espécie de animal, então eles trouxeram a ovelha. E quando nós recorremos esses escritos antigos, o Antigo Testamento está recheado de, vamos dizer assim, de paralelos, né? Parábolas e tudo mais. E o Novo Testamento também. Lembrando que para o sacrifício, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era usado o quê? Era usado o cordeiro. O cordeiro é o filho da ovelha. Então, era o sacrifício oferecido ao Senhor. E até hoje, até nossos dias atuais, nós ouvimos falar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, a história é bem interessante, ela é bem mais ampla, né? Mas ficamos aí a importância da figueira que foi trazido por eles. E a segunda reflexão que eu trago aqui, que Jesus também quis mostrar nessa passagem, quando ele olha aquela figueira tão ampla, tão grande, então estava ali sem produzir frutos. E na verdade ela não tinha então utilidade para matar a fome, para saciar a fome. Então essa fome, né, vamos entender que é a verdade incontestável que Jesus trouxe para a terra. Então ele faz também um paralelo com aqueles que haviam debandado. Então esses que não entenderam ou que recuaram no último momento, então Jesus mostrou para eles na figueira, ali no exemplo da figueira, que eles estavam fadados a mirrarem, a ficarem muito embotados ali, dentro da sua própria bolha. Ou seja, ficarem secos, não se expandiriam em seus preceitos.
E eu não estou aqui criticando ou fazendo observações negativas a respeito dessa ou daquela orientação ou religião. Nós sabemos que nós temos 3 grandes religiões do mundo que são monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas nós sabemos que o judaísmo se fechou, né, em si mesmo, embora esteja espalhado pelo mundo, mas é muito fechado. O islamismo também, ele é fechado, né? Enquanto que o cristianismo, ele, antes do islamismo, o cristianismo, ele se expandiu de uma forma, assim, maravilhosa por todos os cantinhos do mundo. Então se expandiu, embora depois, como eu estava falando, o islamismo tomou uma grande parte, né, daquilo que Jesus tinha trazido, e aí veio então o Maomé com as suas orientações também, enfim, né? Mas nós sabemos que hoje são as 3 grandes. E a terceira reflexão que eu achei bem interessante foi a reação dos apóstolos. Eles não ficaram assim chocados com a morte da figueira. Eles se espantaram como que Jesus tinha feito aquela figueira secar tão rapidamente. E era bem espantoso, porque era uma árvore bem grande que imediatamente secou, pela ordem de Jesus. E aí então Jesus explica para os apóstolos, e aí vem a nossa reflexão mais aprofundada agora. Jesus diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. A figueira realmente secou. E daí ele disse mais: e se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas poderão dizer a esse monte: levante-se daqui e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem quando em oração, ou seja, na conexão. Então aqui nós percebemos que o que Jesus nos deixa hoje, né, com uma visão melhorada de tudo, que nós também podemos realizar. E nós não podemos sermos figueiras secas, que não tragam frutos. Então, hoje eu percebo, né, a figueira que Jesus secou e provocou indignação em muitas pessoas que chegaram a mim e falaram isso. E eu percebo que ninguém percebe que as árvores são tombadas para servirem na construção civil, enfim, né, para fazer cadernos, livros, enfim. Mas Jesus está falando aqui da nossa essência. A nossa essência é rica. Então eu falei das propriedades do figo. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, eu achei muito interessante, porque o que nós comemos do figo, na verdade, é a sua flor. Então, nós comemos a flor do figo. Então, a gente acha que é o fruto, mas aquilo que está dentro do figo, na verdade, é a flor. Por isso que Jesus trouxe a figueira. Ele podia ter ido até uma oliveira, onde tem azeitona. Mas não, ele foi a figueira, porque o figo, ele tem várias propriedades necessárias, não só para matar a fome, mas para manter o corpo físico, a vitalidade do corpo físico. Então tem vitaminas, tem um monte de coisa, né? E além do que, ele é um fruto que ele pode durar muito tempo quando ele fica seco. Então ele não acaba na hora, não é só o sabor, não é só aquele momento. Você pode condicionar ele e ele vai servir de alimento por muito tempo. Não dá para entender. Se nós colocarmos isso
dentro da nossa vivência, daquilo que nós estamos construindo, nós vamos perceber que cada um de nós somos uma árvore frondosa. E que nós devemos, sim, deixar os nossos frutos. Porque muitos chegarão até nós com fome. E nós teremos, sim, os nossos frutos a oferecer. E ainda Jesus fala que não era só isso que nós poderíamos realizar. Nós poderíamos fazer isso e muito mais, podendo até mandar uma montanha se jogar no mar e ela se jogar. Então nós estamos ainda muito aquém dessa capacidade que Jesus fala que nós temos naturalmente. Nós hoje, o que nós podemos realizar assim em relação à manipulação de fluidos, onde nós podemos por exemplo, transportar um objeto de um lado para o outro? Nós não temos ainda essa capacidade, né? Alguns, muito poucos, já tiveram e têm ainda, mas nós ainda não. Mas nós temos que lembrar que nós não ainda chegamos na condição de transportar os montes de um lado para o outro. Mas nós chegamos sim na condição de sermos figueiras forradas de frutos para matar a fome. Mas isso não significa que nós temos que sair bradando na rua, que nós temos que sair fazendo comício em praça pública. Não. É só receber as pessoas e, na medida que a pessoa aceitar, aquilo que nós vamos oferecer como fruto, ou seja, esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Porque, na verdade, esses são os frutos. E esses frutos têm que estar enraizados ou florescidos, como eu falei, o figo é uma flor, em nossos corações, na nossa mente, na nossa maneira de olhar o mundo. Então, a reflexão da semana é essa. Agradeço a todos, deixo o seu joinha e uma ótima semana, recheada de coisas boas e de muita luz. Beijo e até mais.